Tudo bem. Então, vamos iniciar a aula de hoje, tá? Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, me perguntar, me interromper a hora que for, que vocês quiserem, ou então vocês, as monitoras estão aqui também, elas podem ajudar, tá bom? Muito bem. Então, na aula passada, nós vimos um pouco sobre o efeito da massa corpórea na variação da taxa metabólica, principalmente em nível interespecífico, né? Vimos também aí que existe um escopo aeróbio, então, acima da taxa, do custo de manutenção, ou seja, a taxa metabólica basal para os endotermos ou a taxa metabólica padrão para os ectotermos, os animais têm a possibilidade de aumentar o seu gasto metabólico, chegando até a sua capacidade aeróbia. Para a maior parte das espécies, isso acontece durante o exercício físico, né? E nós temos também um escopo negativo, para muitas espécies bastante pronunciado, né, representando uma depressão metabólica, às vezes bastante pronunciada realmente, e associada a diferentes contextos ecológicos, né, como a hibernação, a estivação, o torpor de ar e assim por diante. Nós tivemos também, no final da aula passada, um exercício que vocês fizeram, a respeito das propriedades comparativas dos mecanismos de síntese de ATP em vertebrados, particularmente no contexto da comparação entre duas espécies de predadores da savana africana com estratégias de caça muito distintas. Por um lado, o guepardo, um caçador solitário, que se vale de altas velocidades para capturar a presa, né, chegando a ser a espécie de locomoção terrestre mais rápida do mundo, capaz de acelerar a 100 quilômetros por hora em 2 segundos, né? Por outro lado, os cães selvagens africanos, que caçam em grupo e perseguem suas presas, em geral, por tempos muito prolongados, a velocidades moderadas, não é? E dessa forma, então, a gente conseguia imaginar que, em termos metabólicos, essas duas espécies eram bastante contrastantes, não é? Então, nós temos aqui uma tabela que mostra as propriedades comparativas de mecanismos de síntese de ATP em invertebrados, particularmente o catabolismo aeróbio, quando comparado com a glicólise anaeróbia e o uso dos fosfagênios. Então, uma das coisas que vocês leram lá no capítulo do Rio, não é? Era que o catabolismo aeróbio era caracterizado por ser um sistema em equilíbrio. Ou seja, durante o metabolismo aeróbio, não existe consumo de substratos ou acúmulo de produtos que impeçam a continuidade da via, do funcionamento da via, em termos significativos, de tal forma que é uma atividade que pode ser sustentada por tempo muito prolongado. Vocês poderiam até pensar assim, mas os substratos energéticos são necessários, né? Precisa ter entrada de alimento, e essa é episódica, não é constante. Sim, né? Mas existe também o acúmulo de substratos energéticos no organismo, né? Então, de uma forma bastante significativa, existe sim uma continuidade de suprimentos energéticos para boa parte das atividades dos animais realizadas aerobiamente, né? Por outro lado, os fosfagênios e a glicólise anaeróbia não são sistemas em equilíbrio. Então, existe, no caso dos fosfagênios, por exemplo, rapidamente o consumo dos substratos, impedindo o funcionamento da via. E no caso da glicólise anaeróbia, existe tanto consumo de glicogênio, né, como substrato, mas nem é isso que acaba limitando a continuidade do uso da glicólise anaeróbia. É principalmente o acúmulo de produtos que acabam desestabilizando o meio intracelular e impedindo, de alguma forma, a continuidade da atividade. Tá? Bom,
Então, se nós olharmos aí para a primeira propriedade comparativa, né, que é a síntese total de ATP por episódio de utilização em moles, a gente tem, comparativamente, um valor muito alto para o catabolismo aeróbio, de tal forma que realmente esse sistema em equilíbrio pode sustentar exercício por longos períodos, e, por outro lado, a gente tem o uso de fosfagênios, né? 0,4 moles, e esse valor é assim tão baixo, na verdade, porque os estoques de fosfagênio no interior das células é pequeno também, né? Dentro das nossas células, a gente tem cerca de 3 a 6 vezes mais creatina fosfato do que ATP. E a gente já viu que a concentração de ATP intracelular é bastante baixa, né? Então, um exercício, se fosse sustentado apenas através do uso de fosfagênios, ele duraria poucos segundos, tá? A glicólise anaeróbia também apresenta baixo valor de síntese total de ATP por episódio, 1,5, né? Pode ser, é uma atividade, né, um mecanismo de síntese de ATP, que pode sustentar atividades por tempo mais prolongado do que o uso dos fosfagênios, mas também não pode ser sustentado por tempo prolongado. Certo? Tudo bem, gente? Vocês ainda estão aí? Tudo bem, professor. Sim, Tá professor, bom. tudo bem. Sim, Então, ótimo, tudo bem. obrigado pela participação. Vamos lá. Uma outra comparação que a gente pode fazer, e é importante, é a taxa de aceleração no início do uso, né? No caso do uso dos fosfagênios e da glicólise anaeróbia, são vias caracterizadas por uma alta taxa de aceleração no início de uso, se comparado com o catabolismo aeróbio, que é lento. E eu queria que vocês me dissessem, então, por que vocês acham que isso acontece? Acho que um dos motivos é porque os estoques de substratos eles já estão dentro das células, né? No caso da glicólise e dos fosfagênios. Já no caso do catabolismo anaeróbio, ele depende de outros sistemas, né? Para fornecer oxigênio e tudo mais. Isso. Então, a via dos fosfagênios e a via da glicólise anaeróbia são comparativamente muito mais simples e todos os elementos necessários já estão no ambiente intracelular, tanto os substratos a serem utilizados quanto as enzimas que compõem essas vias, né? Então, são vias que podem ser realmente ligadas e aceleradas de uma forma bastante rápida. No caso do metabolismo aeróbio, não, né? Até que exista um equilíbrio da via de transferência de gases respiratórios e da utilização de substratos energéticos, né, que esteja realmente ajustada a esta demanda alterada por ATP, leva muito mais tempo, né, minutos, até que você tenha o sistema funcionando em equilíbrio em todas as vias, todas as etapas da via de transferência de oxigênio até as células, por exemplo, né? Então, isso faz com que o catabolismo aeróbio tenha uma baixa taxa de aceleração no início de uso, né? Então, isso já faz vocês pensarem, na verdade, que quando você começa a correr, por exemplo, o ATP necessário para sustentar esses primeiros momentos da atividade física, eles normalmente vêm através de vias anaeróbias, né, ao uso do fosfagênio e a glicólise anaeróbia, porque essas vias podem gerar ATP de forma mais rápida, até que o catabolismo aeróbio esteja funcionando já em equilíbrio e consiga sustentar esse exercício por tempo mais prolongado, tá? Uma outra propriedade importante, né, dessas vias é a taxa máxima de síntese de ATP, em micromols por grama por minuto,
ali, vocês veem que os fosfagênios são aqueles capazes de maior taxa máxima de síntese. 96 a 360 micromols por grama por minuto. Né? Então, isso quer dizer que os fosfagênios são capazes de sustentar exercícios de potência muito alta. Né? Com valores intermediários, aqui você tem a glicólise anaeróbia, que também é uma via de síntese de ATP muito utilizada para sustentar exercícios de alta potência. Mas, como a gente já viu, a duração do exercício sustentada por essas vias, por outro lado, é muito mais baixa. Né? Temos, então, também, agora, o catabolismo aeróbio, né? Então, o que é que a gente está vendo ali? A taxa máxima de síntese de ATP em micromols por grama por minuto difere entre substratos energéticos sendo aerobiamente catabolizados. A taxa máxima de síntese é mais alta para carboidratos, então vocês veem ali um valor de 30 para o glicogênio, e mais baixa para lipídios. Então, você tem um valor de 20 para ácidos graxos, tá? Isso tem uma implicação importante também, né? No caso do exercício em mamíferos, a gente sabe que quanto mais próximo você estiver correndo da sua capacidade aeróbia, mais proporcionalmente carboidrato tem que ser utilizado como substrato energético, justamente porque a taxa máxima de síntese de ATP, quando você oxida ácidos graxos, é mais baixa, né? Então, quanto mais intenso for o exercício, mesmo dentro do intervalo, né, de aeróbio, de exercício aeróbio, quanto mais intenso ele for, maior é a proporção de carboidratos que deve ser oxidada. Tá? Salientei mamíferos, no caso, porque essa mesma propriedade parece não se aplicar a alguns outros grupos filogenéticos. Em insetos, por exemplo, você tem a utilização de ácidos graxos em exercícios aeróbios de grande potência. Aliás, insetos, de forma geral, têm uma capacidade anaeróbia praticamente nula, tá? Por último, nós temos uma outra propriedade comparativa importante aqui, que é a taxa de retorno da capacidade plena de síntese após uso. Como o catabolismo aeróbio é um sistema que funciona em equilíbrio, praticamente você não tem, então, uma limitação em termos de consumo de substratos ou acúmulo de produtos que desestabilizem o meio interno, fazendo com que essa variável seja praticamente inexistente no caso do catabolismo aeróbio, tá? O uso dos fosfagênios, por sua vez, tem uma rápida taxa de retorno. Por quê? Assim como os fosfagênios são rapidamente consumidos por exercício de alta potência, uma vez que o animal para e você tem novamente ATP sendo sintetizado, né, por vias aeróbias, por exemplo, você rapidamente consegue repor os estoques de fosfagênios intracelulares, de tal forma que a taxa de retorno após o uso é bastante rápida. O grande problema aqui é a glicólise anaeróbia, né, que tem uma lenta taxa de retorno da capacidade plena de síntese após o uso. E aí, nós temos uma diferença ainda entre endotermos e ectotermos. Em geral, endotermos, dependendo da intensidade do exercício, podem levar 10, 20, 30 e até 60 minutos para recuperar completamente a capacidade de síntese, né, de ATP através dessa via, uma vez que o animal parou, né? Em ectotermos, isso pode se estender por 3, 6, 12, 24 horas, tá?
Então, a glicólise anaeróbia é caracterizada por uma baixa taxa, uma lenta taxa de retorno da capacidade plena de síntese após o uso. Tá? Então, aqui a gente tem um quadro sintético de importantes elementos comparativos desses diferentes mecanismos de síntese de ATP. E aí eu pergunto para vocês, um guepardo, né? Quais seriam para vocês os principais mecanismos de síntese de ATP associado com a perseguição às presas feita pelo guepardo? O fosfogênese e glicólise anaeróbica. Exatamente, né? Justamente porque esse animal precisa sustentar altíssimas velocidades, ele lança a mão de vias anaeróbias, o uso do fosfagênio e a glicólise anaeróbia. Como eu falei para vocês, tem uma alta taxa de aceleração no início de uso, né? É capaz de sustentar exercícios de potência bastante alta, como a corrida a 110 km por hora que o guepardo faz, porém, o guepardo tem que abater essa presa dentro de poucos minutos, né? Ou já não dá mais, porque graças a essa lenta taxa de retorno da capacidade plena de síntese após o uso, o guepardo precisa de longos tempos de repouso entre os surtos de corrida anaeróbica. E no caso dos cães selvagens africanos, o que é que vocês acham? Aí seria o catabolismo aeróbico, com oxigênio. Sim. Como ele persegue as presas por tempos prolongados, né, em velocidades moderadas, ele precisa se valer de vias aeróbias, ou seja, um mecanismo de síntese sustentável, né, em equilíbrio por longos períodos. Então, a taxa de aceleração é lenta no início, a taxa máxima de síntese dada por essa via é relativamente baixa, mas não existe uma limitação em termos de taxa de retorno da capacidade plena de síntese após o uso. Certo? Então, este é o quadro comparativo que eu queria mostrar para vocês a partir daquele exercício. Certo? Muito bem. Essa figura mostra aqui, salienta para vocês um ponto que até a gente já levantou, né? Que a potência máxima gerada pelos diferentes mecanismos de síntese de ATP é diferente. E, consequentemente, se relacionam com a intensidade relativa da atividade a ser desempenhada. Então, o mecanismo de síntese de ATP com maior potência é a hidrólise da fosfocreatina ou da arginina, né? Do fosfato de arginina, gerando aí uma potência muito grande e capaz, então, de sustentar atividades muito intensas, porém por pouco tempo. Um outro mecanismo aí de potência relativamente alta é a fermentação do glicogênio, né, catabolismo anaeróbio, também capaz de sustentar exercícios em intensidade relativamente alta, não tão alta quanto a hidrólise da fosfocreatina, mas alta o suficiente para sustentar, por exemplo, a corrida do guepardo por algum tempo. Digo algum tempo porque é um mecanismo que não funciona em equilíbrio e, consequentemente, gera fadiga rapidamente, tá? Dentre o metabolismo, as vias, né, a via aeróbia, a gente tem a oxidação de carboidratos, ali no caso o glicogênio, e a oxidação de ácidos graxos, né, lipídios. E aí a gente tem também uma diferença. Embora a via aeróbia, se comparada com a anaeróbia, tem uma baixa potência, a potência é diferente também nos mamíferos se você oxida carboidratos ou lipídios, sendo esta potência maior na oxidação dos carboidratos. Tá? Beleza?
Acho que tem um aluno que levantou a mão Pode falar. em algum momento. Fui eu, mas você já respondeu, Bruno. Obrigada. Então tá bom. Professor, Oi, agora eu que levantei. Boa noite. boa noite. Eu queria só entender se a potência máxima é baseada justamente na velocidade de catalisação do substrato. Quanto mais Isso. rápido, maior a potência, certo? Isso. Tá, Tá bom? obrigado. Nada. Essa tabelinha aqui, retirada do livro do Rochacha e do Somero, mostra a quantidade de substratos energéticos intramusculares, né, dentro das células musculares, em humanos, e a energia disponível pela oxidação de cada um destes, né? Então, a gente tem ali, na segunda coluna, a quantidade dos substratos em micromoles por grama de massa seca de tecido muscular, e na terceira coluna, a energia disponível em micromols de fosfato inorgânico por grama de massa seca de tecido muscular, tá? E aqui a gente vê, logo de cara, que a quantidade de ATP é bastante pequena dentro dessas células, 25 micromols por grama, e, consequentemente, a energia disponível pela oxidação total desses 25 micromols por grama de massa seca também é pequena, cerca de 10 micromols de fosfato inorgânico por grama de massa seca, né? Mas, claro, que você tem todas as outras vias, né, de síntese de ATP que vão manter essa concentração de ATP relativamente constante nesse novo patamar de uso, garantindo a continuidade do exercício por algum tempo, né? Dentre estas, a creatina fosfato. Então, a gente vê ali que a quantidade de creatina fosfato é maior do que de ATP, né? 75 micromols por grama de massa seca, e a energia disponível através da oxidação total deste substrato é de 60 micromols de fosfato inorgânico por grama de massa seca. Então, um pouco maior que a de ATP, a gente já viu que gera uma potência máxima muito alta, mas graças a essa pequena quantidade também o exercício não poderia ser sustentado por muito tempo, baseado somente na utilização de creatina fosfato. Tá? Glicogênio, quanto que a gente tem? 370 micromols por grama de massa seca, gerando uma energia disponível com a sua oxidação completa de 14.200 micromol de fosfato inorgânico por grama de massa seca. Então, comparativamente bem maior. Não sei se vocês já sabiam disso, mas nós estocamos triglicerídeos dentro das células musculares. Em geral, a gente só presta atenção no tecido adiposo, né? Mas nós temos gotículas de lipídio dentro dos miócitos, que são importantes substratos energéticos, né, para sustentar o exercício durante a corrida ou durante qualquer outro tipo de modalidade atlética, né, principalmente de baixa intensidade. Então, a gente tem ali cerca de 50 micromols de triglicerídeo por grama de massa seca, mas olha só que interessante, mesmo tendo essa quantidade menor de triglicerídeos do que de glicogênio, a energia disponível pela oxidação completa desses triglicerídeos é muito maior do que a do glicogênio, 24.520 micromols de fosfato inorgânico por grama de massa seca, tá? Teoricamente, nós poderíamos oxidar também aminoácidos, né, provenientes da proteólise, mas normalmente os aminoácidos são pouco utilizados em endotermos como fonte de substrato energético sendo oxidado, né? Normalmente, em humanos, por exemplo, isso só vai acontecer no caso de jejum extremamente prolongado. Tá? Para ectotermos, até existe
algumas estimativas mostrando a utilização mais pronunciada de aminoácidos como fonte de substrato energético, mas para endotermos é normalmente muito pouco utilizado. Certo? Então, olha aqui que interessante, né? Aqui a gente tem informações interessantes. Uma delas é a diferença na quantidade de substratos energéticos dentro das células musculares, e outra é essa questão de que os triglicerídeos têm uma quantidade maior de energia disponível, né, se comparado com os carboidratos. E a gente vai voltar para esse assunto. Essa figura, ela mostra para vocês a relação da potência máxima gerada pela utilização dessas três vias, né, de síntese de ATP, o anaeróbio alático, ou seja, a utilização de ATP e creatina fosfato, o anaeróbio lático, ou seja, o anaeróbio que produz ácido lático, que é a glicólise anaeróbia, né, e o sistema aeróbio. E essa figura mostra, então, essa variação da potência ao longo do tempo em que um exercício é sustentado. Então, o que a gente vê aqui, de cara, é que a potência máxima, de novo, né, dada pela utilização da creatina fosfato e do ATP, é muito alta. Porém, o exercício poderia ser teoricamente sustentado por essas únicas vias, por cerca de 30 segundos, não mais do que isso, tá? A glicólise anaeróbia também gera uma potência bastante alta, né? Mas, por sua vez, também essa potência vai decaindo com o tempo do exercício e ela pode, então, um exercício poderia ser sustentado por ela até cerca aí de 300 segundos, né? Então, para que o exercício continue acontecendo, você precisa ativar o metabolismo aeróbio. E a gente viu que demora um certo tempo para que a via de transporte de gases respiratórios esteja ocorrendo, né, de forma equilibrada, dada esse novo patamar de gasto energético, mas uma vez que esta via está funcionando em equilíbrio, ela pode ser sustentada por tempos muito prolongados. Existe também uma diferença na potência máxima associada com a oxidação de carboidratos, que é mais alta, e lipídios é mais baixa. Tá? Tudo bem? Professor, Então, vai. tem uma dúvida, não sei se você vai falar disso ainda, mas tem alguma ordem, tipo, se ele oxida primeiro carboidratos e depois lipídios, ou é o que tem? Aerobiamente, Aerobiamente, é. na verdade, o que você tem é principalmente a intensidade do exercício determinando a proporção de ácidos graxos e de carboidratos a serem oxidados. Tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Então, gente, graças à ativação dessas diferentes vias de síntese de ATP, a concentração de ATP na fibra muscular tende a permanecer estável ao longo do período em que nós estamos nos exercitando. Porém, a taxa máxima de síntese de ATP, ou seja, moles de ATP por mol de substrato por tempo, diminui ao longo do exercício. Né? Não dá para você correr em potência altíssima por tempo prolongado, porque as vias anaeróbias não funcionam em equilíbrio. E mesmo a via aeróbia, né, ela vai depender aí a potência que você consegue usar em termos de exercício vai depender da disponibilidade de substratos energéticos que você tem, tá? Mas, de uma forma geral, podemos ver que a potência e a velocidade máxima diminui com o tempo do exercício sustentado. Certo?
Professor, Diga. eu só queria entender que, assim, a taxa de síntese, ela cai ao longo do exercício, síntese de ATP, né, no caso, mas a taxa da via aeróbica cai também? Ou só cai porque as outras duas não são em equilíbrio? Então, vai depender, né? Os estoques de glicogênio, eles são finitos, né? E o que a gente observa, por exemplo, em maratona e ultramaratona, é que se o atleta precisa ter um certo controle da potência do exercício ao longo da prova, né? Tem que haver esse equilíbrio entre a intensidade da corrida e a duração da prova. Porque se ele correr intensamente, muito intensamente, no início da prova, pode acontecer de acabar os estoques de glicogênio. E aí a potência máxima do exercício vai cair drasticamente do meio para o final da prova, porque não tem mais carboidrato para ser oxidado, ele vai depender unicamente da oxidação de lipídios. Tá? Tá. Uhum. Mas a gente também vai ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Beleza. Obrigado. Nada. Então, essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, ela traz com maior clareza essa questão da contribuição dos carboidratos e dos ácidos graxos à demanda de ATP durante o exercício, né? Então, a gente tem ali no eixo Y, contribuição à demanda de ATP em micromols por quilograma por minuto, né? Dos diferentes substratos energéticos, carboidratos e ácidos graxos, variando de acordo com a porcentagem do VO2 máximo. Ou seja, nós estamos falando aqui de exercício aeróbio, tá? De 0 a 100%, ou seja, do repouso à capacidade aeróbia do indivíduo. E o que a gente pode ver é que quanto mais intenso é o exercício, ou seja, quanto maior é a porcentagem do VO2 máximo em que você está se exercitando, exponencialmente vai crescendo a oxidação de carboidratos, né? Até que em exercícios próximos da capacidade aeróbia, realmente você está oxidando praticamente só carboidratos, né? A oxidação de ácidos graxos, ela forma essa curva em U, invertido, né, de tal forma que em exercícios de baixa intensidade, a utilização de ácidos graxos é o principal substrato energético que sustenta esse tipo de exercício. Então, até cerca de 50% da capacidade aeróbia, você tem um aumento da contribuição da oxidação de ácidos graxos para a síntese de ATP. Em intensidades de exercício maiores que 50% da capacidade aeróbia, aí você já vai tendo uma queda da contribuição dos ácidos graxos e, concomitantemente, uma importância cada vez maior da oxidação de carboidratos, justamente porque a oxidação de carboidratos é quem gera maior potência. Então, exercícios mais intensos têm que ser sustentados principalmente pela oxidação de carboidratos. Certo? A Bruna perguntou se no gráfico do slide 4 faria alguma diferença se houvesse suplementação de creatina. Bom, existem muitas pessoas que suplementam o exercício, suplementam com creatina, né? Que treinam em academia, por exemplo, e acabam fazendo uso de creatina. Eu já li alguns estudos sobre isso, e existem resultados relativamente contraditórios, varia muito de indivíduo para indivíduo, mas existem indivíduos que são capazes de aumentar a sua concentração de creatina fosfato dentro das células com a suplementação. Mas, de qualquer forma, este aumento é bem pequeno, né?
e ele vai fazer diferença, principalmente, em exercícios de alta potência, como a corrida de alta velocidade ou levantamento de peso, tá? No contexto aeróbio, não faz muita diferença, não. Tudo bem? Professor, Diga. posso aproveitar esse comentário? E esse aumento de creatina, mesmo que pouco significativo, ele vai interferir ou mudar alguma coisa nas fibras musculares? Você diz na proporção de diferentes fibras? Isso. Não. Ele Não. pode aumentar um pouquinho a concentração de creatina, fosfato dentro das fibras, mas não provocar uma transformação das fibras. Tá bom. Tá bom? Valeu. Aí vocês podem perguntar assim, mas será que a gente tem como saber que tipo de substrato energético a gente está oxidando durante o exercício? Sim, a gente pode estimar a contribuição de diferentes substratos energéticos oxidados durante uma atividade física, se nós tivermos acoplado, né, à esteira em que o animal está correndo, ou se você tiver uma câmara metabólica, né, cobrindo essa esteira, como no caso do camundongo, que a gente vê nessa foto, ou se você tiver em animais maiores uma máscara, né, que seja capaz de levar este ar que está sendo expirado a sensores tanto de gás carbônico quanto de oxigênio, você tem como calcular o quociente respiratório, o famoso valor do QR, que é a razão entre a quantidade de CO2 formado pela quantidade de oxigênio consumido ao longo dessa atividade, tá? E os valores de QR normalmente variam entre 1 e 0,7. Quanto mais próximo o QR for de 1, maior é a proporção de carboidratos que estão sendo oxidados. E quanto mais baixo for o valor de QR, mais próximo de 0,7, maior é a proporção de lipídios oxidados. Então, se o QR der 1, é só carboidrato. Se ele der 0,7, é só lipídio. Valores intermediários são um pouco mais complexos, né? Se você tiver, por exemplo, um valor de 0,8, teoricamente, poderia ser uma mistura de substratos, né, oxidados entre lipídio e carboidrato, mas poderia ser também a oxidação de proteínas, porque a oxidação de proteínas vai dar um valor aí intermediário de QR. Porém, como eu disse para vocês já, a gente só oxida aminoácidos em casos de jejum extremo, por exemplo, né? Então, em pessoas dentro do seu estado normal de alimentação, né, valores intermediários de QR representam uma mistura entre carboidratos e lipídios sendo oxidados. Quanto mais próximo de 1, maior é a proporção de carboidratos, quanto mais próximo de 0,7, maior é a contribuição dos lipídios. Certo? Bom, essa outra tabela aqui mostra algumas propriedades interessantes, né, dos carboidratos, lipídios e proteínas sendo utilizados aí como potenciais fontes de substrato energético. A primeira comparação que eu quero mostrar para vocês é a quantidade de água que precisa ser estocada junto com esses substratos. Então, água em gramas, né, por grama de substrato armazenado, ela é alta tanto para carboidratos quanto para proteínas, 2 a 3 gramas. E os lipídios, por outro lado, são estocados praticamente sem água nenhuma, né?
mesmo porque são substâncias hidrofóbicas. Então, nas gotículas de lipídio que você tem dentro da musculatura, não tem água, só tem lipídio. Já no local do citoplasma, onde existe glicogênio, tem uma grande quantidade de água estocada junto com ele, né? Então, esta é um primeiro ponto aí de comparação entre esses substratos, tá? O segundo ponto é a quantidade de oxigênio consumida em litros de oxigênio por grama de substrato energético oxidado, certo? Olha só a diferença. Para oxidar 1 grama de carboidrato, você consome 0,84 litros de oxigênio. Não é tão diferente para a proteína, 0,96. Mas para oxidar 1 grama de lipídio, você tem que consumir muito mais oxigênio, 2 litros por grama de lipídio oxidado. Então, isso já traz aí um ponto interessante de comparação, tá? A próxima coluna vai trazer a quantidade de energia disponível em quilocalorias por grama de substrato energético oxidado. Aqui a gente já vê de novo uma grande diferença. Novamente, carboidratos e proteínas muito parecidos, 4,2 ou 4,3 quilocalorias por grama de substrato oxidado, mais 1 grama de lipídio oxidado gera 9,4 quilocalorias. Então, isso quer dizer que os lipídios representam uma forma muito eficiente de armazenamento de energia, né? Não é à toa que, ao longo da evolução, exista aí, houve a seleção de mecanismos muito eficientes de síntese e armazenamento de lipídios, né? Não é à toa que hoje em dia, né, a gente tem que brigar com a balança o tempo inteiro, né? Porque realmente os lipídios representam uma vantagem muito grande em termos de utilização como substrato energético. Primeiro, que oxidar 1 grama de lipídio gera muito mais energia do que 1 grama de carboidrato. Segundo, estocar lipídio, você não ganha massa de água com isso, porque não tem água estocada junto com ele. Para estocar 1 grama de carboidrato, você precisa de muita água, certo? Então, imagina, por exemplo, num contexto de uma ave migratória, né? No período pré-migratório, essa ave precisa acumular substratos energéticos que vão ser intensamente utilizados durante o voo de longa duração, né? Imagina se essa ave tivesse que estocar só glicogênio, né, para sustentar a demanda por ATP associada ao voo migratório. Ela não ia nem sair do chão, de tão pesada que ela ia ficar, né? Então, o lipídio é fantástico em termos de armazenamento energético, né? Não precisa de água para estocá-lo e gera uma grande quantidade de energia por grama de substrato oxidado. Na última coluna desta tabela, a gente tem, então, agora, a quantidade de quilocalorias liberada pela oxidação desses substratos, dividido pelos litros de oxigênio consumidos. E aí a gente vê valores relativamente parecidos, né? 5 para carboidratos, 4,7 para lipídios e 4,3 para proteínas, né? Então, para oxidar 1 grama de lipídios, a gente tem que consumir muito mais oxigênio, por outro lado, gera uma quantidade muito maior de quilocalorias. Então, quando você pega essas quilocalorias e divide por litro de oxigênio consumido, os valores tornam-se parecidos entre os diferentes substratos. Certo? Tudo bem? Diga. Mas o que realmente significa a quilocalorias por litro de oxigênio?
compreendi. É assim, então, né? Quando você oxida cada um desses substratos, você tem liberação de energia disponível para a síntese de ATP, né? Esse é o numerador dessa variável, né? Quilocalorias liberada. Por litro de oxigênio, quer dizer assim, para oxidar, então, essa determinada quantidade de substratos energéticos, quantos litros de oxigênio você precisa consumir. E o que a gente vê é que, para oxidar 1 grama de lipídio, você precisa de muito mais oxigênio, mas libera muito mais energia também. De tal forma que, quando você vê a razão entre a quantidade de energia disponível e a quantidade de oxigênio que é consumida, ela é relativamente equivalente entre os diferentes substratos. Tá? Tá, compreendi. Mas então o que faz realmente diferença para determinar um mais ou menos eficiente é a quantidade de água que vai ser necessária para guardar junto? É a quantidade, principalmente, de energia liberada por grama de substrato oxidado. Tá? É como se os lipídios tivessem uma densidade energética muito maior do que os carboidratos. Tá, o oxigênio a gente não leva em conta porque ele é muito abundante. Não é um limitante, né? Isso. O oxigênio torna-se importante, né, no caso de um ambiente hipóxico, né? Então, no ambiente hipóxico, como alto de cordilheiras, né, você tem vantagens até de utilizar carboidratos do que lipídios, porque você tem uma economia de oxigênio quando você oxida carboidrato. Mas isso ocorre apenas em contextos muito, muito específicos, tá? Tá bem, beleza. Obrigado. Nada. Então, os lipídios são uma forma muito eficiente de armazenamento de energia. Então, por que raios a gente também acumula glicogênio, né? Se o lipídio é tão fantástico assim? Bom, o lipídio é fantástico em termos de quantidade de calorias disponíveis por grama de substrato, mas ele também tem algumas desvantagens. E até a gente já conversou sobre algumas delas, né? Uma desvantagem da utilização dos lipídios é que eles não atravessam facilmente a barreira hematoencefálica. Consequentemente, o sistema nervoso é dependente do uso de carboidratos como substrato energético, né? Então, essa é uma das razões pelas quais a gente precisa de carboidratos e a gente precisa manter a glicemia em valores relativamente constantes, né? Porque se a glicemia baixar, falta substrato energético para para a utilização pelo sistema nervoso. Então, carboidratos são importantes por isso, tá? Fora isso, a gente tem em mamíferos uma baixa taxa de transporte de lipídios para a musculatura em exercício. E isso está associado ao fato de que a oxidação dos lipídios gera, então, né, uma potência máxima menor do que a oxidação de carboidratos. Ah, então essa é uma outra vantagem da utilização de carboidratos, né? É verdade, a gente até já viu isso. Para sustentar exercício, mesmo que aeróbio a intensidades mais elevadas, você precisa cada vez mais da oxidação de carboidratos. Fora que, quando se trata de glicólise anaeróbia, só carboidrato, né? Não dá para fermentar lipídio. Os lipídios são bons em baixas intensidades de exercício. Certo? Então, embora os carboidratos representem uma forma menos eficiente de armazenar energia se comparado com os lipídios, eles são importantes tanto porque o sistema nervoso central é dependente de carboidratos, quanto porque aumentos súbitos de potência de exercício têm que ser sustentados através da oxidação de carboidratos.
seja aerobiamente, seja anaerobiamente. Certo? O Victor perguntou se a energia gasta para armazenar todos esses tipos de moléculas é mais ou menos a mesma. Sim, não existe grande diferença, não. Tá? Tudo bem? Bom, então vamos falar um pouco sobre fadiga. Tá? Aqui a gente tem uma situação de fadiga que é a fadiga associada com provas aeróbias de longa duração. Então, maratona, ultramaratona. Muitas vezes você vê os atletas chegando perto da linha de chegada ali, mas eles não conseguem mais correr praticamente, eles só conseguem trotar em velocidades relativamente baixas. E este é um tipo de fadiga muscular que a gente sabe muito bem qual é a causa, é a depleção das reservas de glicogênio. Então, os atletas que já passaram por essa sensação descrevem isso como se eles estivessem correndo e, de repente, eles tivessem batido contra um muro. Eles não conseguem mais correr a altas velocidades, por mais que eles queiram, né? E isso é porque não tem mais carboidrato para ser oxidado na musculatura. Eles estão dependentes praticamente 100% da oxidação de lipídios, e a oxidação de lipídios gera uma potência máxima muito menor do que a de carboidratos, certo? Então, este é um tipo de fadiga muscular, né? Mas existem outras causas de fadiga. Uma delas, que é até mais famosa, né, é associada principalmente com exercícios de altíssima potência, associados ao acúmulo de grandes quantidades de lactato na musculatura e na corrente sanguínea, né? Durante muitas décadas, acreditou-se que era o lactato o vilão da história, né? Que o acúmulo de lactato gerava um desequilíbrio no meio intracelular que gerava, por sua vez, a fadiga muscular nesses exercícios de alta potência. Depois viu-se que não, na verdade, experimentalmente, mudar a quantidade de lactato não muda as características da fadiga muscular. Então, o acúmulo de lactato não é a causa da fadiga muscular de exercício de altas potências. Aí se pensou assim, bom, tá, não é o acúmulo de lactato, mas o acúmulo de lactato gera, né, associado a ele, uma redução de pH. E a redução de pH inibe, por exemplo, o bom funcionamento de vias metabólicas. Então, essa desestabilização metabólica associada a baixos pHs deve ser a causa da fadiga. Viu-se que, embora a queda do pH tenha uma contribuição, sim, para a fadiga, ela não é o principal fator. E o principal fator permanece ainda desconhecido. Parece que um desequilíbrio iônico importante, determinante da fadiga, está associado com alterações da concentração ideal de cálcio nos diferentes compartimentos intracelulares. Mas o que gera, por sua vez, essa desestabilização dos gradientes de cálcio é algo que permanece aberto na literatura, tá? Então, esse tipo de fadiga, que é até o mais famoso e o mais estudado de todos eles, né, associado ao exercício de alta potência, não se conhece ainda a causa exatamente. Sabemos, entretanto, que a alteração da concentração de lactato no sangue é um importante marcador da intensidade do exercício anaeróbio e do grau de fadiga associado com ele. Mas o lactato não é a causa. Um outro tipo de fadiga, né, que eu também não trouxe aqui, mas que ocorre principalmente em exercícios aeróbios de longa duração,
feitos sob condições climáticas desfavoráveis, muito sol, por exemplo, né, está associado com hipertermia e desidratação. Então, sob condições climáticas desfavoráveis, em que a taxa de perda de calor do organismo precisa ser acelerada para a manutenção da temperatura corpórea, você tem um aumento da taxa de evaporação, o que gera, por sua vez, um aumento da taxa de perda de água, gerando a desidratação. E, muitas vezes, também, esses mecanismos de perda de calor podem não ser tão eficientes durante um exercício físico intenso. Então, o aumento da temperatura corpórea associado com a desidratação é uma outra causa possível de fadiga. Então, olha só, a gente tem diferentes tipos de fadiga muscular durante o exercício, associados a diferentes contextos de intensidade do exercício e de condições em que este exercício é feito, né, e diferentes causas fisiológicas. Algumas a gente conhece melhor, outras nem tanto. Tá? Bom, daí vocês podem se perguntar, beleza, e o treino aeróbio, né? O que será que o treino aeróbio faz com a pessoa? Será que existe um aumento da capacidade aeróbia da pessoa por treinamento? Existe, tá? Então, essa figura aqui mostra um outro aspecto, né, dos benefícios do treino aeróbio. Embora exista um aumento da capacidade aeróbia dada pelo treinamento, esse aumento costuma ser moderado, né, pequeno a moderado. Varia de indivíduo para indivíduo, mas a capacidade aeróbia não muda tanto assim como resultado de um treino. O que vai mudar, principalmente, e é o principal benefício do treino aeróbio, é o tempo que você consegue correr a intensidades mais próximas da sua capacidade aeróbia. E é isso que essa figura esquemática está mostrando, né? A taxa de consumo de oxigênio como porcentagem do máximo, então ali no 100% seria a capacidade aeróbia desses indivíduos, tá? Ao longo das horas de exercício. E a gente vê que no sedentário existe uma queda rápida e pronunciada da taxa de consumo de oxigênio ao longo das horas de exercício, né? Rapidamente, esse indivíduo sofre uma queda da intensidade de exercício aerobiamente sustentado, cada vez mais distante da sua capacidade aeróbia máxima, né? O indivíduo treinado, não. Ele continua apresentando uma queda da taxa de consumo de oxigênio com as horas de exercício, mas ele consegue sustentar exercício mais intenso, ou seja, mais próximo da sua capacidade aeróbia, por mais tempo. Certo? Tá claro isso? Professor, Oi. e por exemplo, resistência muscular, afeta isso aí? A resistência muscular, você quer dizer assim, Por exemplo, hipertrofia. A hipertrofia, sim, você tem resultado você tem alteração do diâmetro das fibras musculares em resposta ao treino. Diferentes fibras vão ter diferentes capacidades de hipertrofia, né? As fibras fásicas, glicolíticas, têm um alto potencial de hipertrofia, enquanto as fibras oxidativas, né, slow oxidative, do tipo 1, elas são capazes de hipertrofia, mas muito menor do que das fibras glicolíticas, tá? E isso faz toda a diferença quando você olha o corpo de um velocista e de um maratonista, né? O velocista é forte,
aparenta uma força física grande, enquanto o maratonista é fininho, né? Porque no maratonista, as principais fibras que estão hipertrofiadas são as oxidativas. E a capacidade máxima de hipertrofia dessas fibras é relativamente pequena. Existem outras propriedades importantes aí, principalmente nesse caso do treino aeróbio, é a densidade mitocondrial, que aumenta dramaticamente e que é o grande facilitador do potencial aeróbio das fibras musculares durante o exercício, tá? Tá bem. E aí essa densidade mitocondrial, ela aumenta muito nas fibras, desculpa, eu esqueci o nome, mas na do maratonista. Isso, na fibra do tipo 1, mas na fibra FOG também, aquela intermediária. Tá, beleza. Tá? A gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai ver isso com mais detalhe. Então, aqui, gente, essa figura está mostrando esquematicamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Taxa de consumo de oxigênio no eixo Y variando com o período de treino aeróbio em meses. Em verde, a gente tem a capacidade aeróbia, ou seja, o VO2 máximo. Então, existe um aumento do VO2 máximo com o treino aeróbio, ao longo de meses de treino? Existe, mas a magnitude deste aumento costuma ser relativamente pequeno. O principal benefício, como eu falei para vocês, do treino aeróbio, é a porcentagem do VO2 máximo que pode ser utilizado durante o exercício prolongado. Na linha vermelha, é o que a gente vê como principal benefício do treino, né? Indivíduos treinados conseguem sustentar exercício de alta intensidade, ou seja, mais próximos da sua capacidade aeróbia, por tempo mais prolongado. Certo? Tá claro? E essa alteração, então, da porcentagem do VO2 máximo sustentado durante provas de longa duração, elas estão associadas com uma mudança no limiar de lactato. Lembra? A gente viu na aula passada essa história do limiar de lactato? E a gente viu até que ele mudava com o treino aeróbio. O que era mesmo o limiar do lactato? É a intensidade do exercício, tipo, depende da intensidade do exercício, aí é o momento que o lactato começa a acumular no sangue. Isso. É a intensidade de exercício necessária para que a gente comece a ver um aumento significativo da concentração de lactato no sangue, né? E a gente até viu na aula passada que indivíduos treinados aerobiamente apresentam um aumento do limiar de lactato. Ou seja, para você começar a ver um acúmulo de lactato significativo na corrente sanguínea, esse indivíduo tem que estar fazendo exercícios a uma intensidade mais alta. Mas como é que essas coisas estão associadas? Essa alteração da porcentagem de VO2 máximo sustentado por longo período na prova e a mudança do limiar de lactato. Para que a gente entenda isso, a gente precisa olhar para dentro das células musculares, tá? Então, aqui a gente tem esquematicamente mostrando que a contração muscular a uma determinada intensidade vai gerar ADP e fosfato inorgânico, né? Para que o indivíduo, então, consiga manter a concentração de ATP intracelular, ele lança a mão da glicólise, ativa a via glicolítica, gerando uma maior concentração de piruvato no citoplasma, tá? Agora, o fenótipo intracelular do sedentário e do atleta é muito distinto. Como eu falei para vocês, os atletas têm uma densidade mitocondrial muito mais alta do que os sedentários. E isso quer dizer que essa concentração de piruvato aumentada, gerada pela glicólise ativada, né, vai fazer com que esse piruvato seja
encaminhada de forma mais preponderante para dentro das mitocôndrias no atleta, entrando na fosforilação oxidativa, né? E, proporcionalmente, uma menor quantidade de lactato será formada. No sedentário, correndo a esta mesma intensidade, a gente tem fibras musculares com uma menor densidade mitocondrial. Menos piruvato é oxidado aerobiamente e, proporcionalmente, uma maior quantidade de piruvato é reduzido a lactato, né? Aumentando, então, a concentração de lactato de forma mais pronunciada nas células dos indivíduos sedentários. Uma outra diferença aí é que, lembra que eu falei para vocês, não dá para fermentar lipídio. O lipídio tem que ser oxidado aerobiamente. Então, um atleta que tem uma maior densidade mitocondrial nas suas fibras musculares tem uma maior capacidade de utilização de lipídios como substrato energético, se comparado com um sedentário. Então, para correr a uma determinada intensidade de exercício, o atleta é capaz de utilizar proporcionalmente mais lipídios, economizando carboidratos, né? O sedentário é mais dependente de carboidrato, então mais rapidamente ele usa as reservas de glicogênio e também, como ele tem menos mitocôndria, não pode usar lipídio, ele também vai gerar proporcionalmente mais lactato em uma determinada intensidade de exercício. E é por isso que o limiar de lactato é mais baixo no sedentário e mais alto no atleta aeróbio. Certo? Tá claro, gente? Tá sim, professor. Tá sim. Que bom. E agora, então, vamos dar uma olhadinha nos tipos de fibras musculares, né? Então, a gente tem aqui um quadro mostrando os 3 tipos de fibras musculares. O tipo 1, que é a Slow Oxidative, tipo 2A, que é a FOG, né? Fast Oxidative Glycolytic, e o tipo 2B, que é a FG, ou Fast Glycolytic. E aqui a gente vê várias variáveis em que essas fibras musculares diferem. Diferem, por exemplo, no diâmetro da fibra. A de tipo 1 tem um pequeno diâmetro, a 2B tem um diâmetro muito grande, e a 2A é um intermediário. E em muitos aspectos a 2A é intermediária, né? Então, olha só, lá embaixo, a densidade mitocondrial da de tipo 1 é alta, da do tipo 2 é baixa, 2A intermediária. Então, a de tipo 1 é altamente aeróbia, e a de tipo 2 é altamente anaeróbia, a 2B. A 2A é intermediária, né? Essas fibras do tipo 1, que têm uma maior capacidade oxidativa mitocondrial, elas precisam de oxigênio sendo entregue a taxas mais altas, né? Então, a densidade de capilares envolvendo essas fibras musculares é mais alta também. Vai ser bem baixa no tipo 2B e, de novo, intermediária no 2A. Tá? Ora, se a fibra de tipo 1 tem uma alta densidade mitocondrial, ela tem também, correspondentemente, uma alta resistência à fadiga muscular. E esta resistência nas fibras mais anaeróbias é muito baixa, né, na 2B. Na 2A, intermediária, né? Já a concentração de glicogênio, que é o único substrato energético para a glicólise anaeróbia, né? A concentração de glicogênio vai ser alta no 2B, claro, porque é uma fibra anaeróbia, baixa no tipo 1, e na 2A ela é alta também, tá? Assim como a capacidade glicolítica, ela é alta nas fibras fast glicolítica, tanto a FOG quanto a FG, e baixa na SO. E aí, também, uma outra variável importante aqui comparativa é a taxa de contração muscular.
as fibras glicolíticas A2B são capazes de contrair a altas taxas, a ASO é muito mais lenta em termos de taxa de contração, e a 2B vai ser também rápida, né? Assim como a 2A vai ser rápida, assim como a 2B, tá? Então, nós temos aqui dois fenótipos de fibras musculares muito distintas, a SO de um lado e a FG de outro, e uma intermediária, que é a FOG, certo? Aqui a gente tem a contribuição, né, das fibras musculares de diferentes tipos para a massa muscular total em diferentes modalidades esportivas em humanos, né? Então, a gente tem aqui, lá, vamos comparar, lá no finalzinho do gráfico, a gente tem os atletas do endurance, né, aquelas provas de longa duração, em que eles vão sucedendo várias provas, né, em sequência, várias modalidades esportivas em sequência, e os maratonistas. Então, vocês olham para as fibras musculares desses atletas e você só vê fibras aeróbias, praticamente. Slow oxidative, né, o tipo 1, e o tipo 2A, que é a FOG. Quanto mais para o lado anaeróbio, chegando ali também nos velocistas, né, você já tem um fenótipo de fibra muscular muito distinto. Eles têm muito mais quantidade de fibras do tipo 2B e 2A e muito menos do tipo oxidativo, tá? Lembra aquele fenótipo comparativo, né, que eu falei para vocês? Olha ali, um velocista comparado com um maratonista. A gente vê um grau de hipertrofia muscular muito mais pronunciado no velocista do que no maratonista. E isso está associado ao fato de que as fibras glicolíticas têm uma capacidade hipertrófica muito mais pronunciada. E se você tem um treino anaeróbio, né, você estimula a hipertrofia desse tipo de célula. O treino aeróbio não vai estimular a hipertrofia de fibras do tipo, principalmente as fibras do tipo 2B, né? Vai estimular a hipertrofia das slow oxidative, que tem uma capacidade de hipertrofia muito pequena, comparativamente. Então, o atleta maratonista sempre vai parecer assim, mais fininho, né, do que um velocista. E aí, também, né, se você olhar, vocês vão me perguntar assim, ó, já estou colocando perguntas na sua boca, hein? Mas, professor, muda muito os tipos de fibra, né? As fibras musculares se transformam de uma em outra? Não. Principalmente, não existe uma mudança das slow oxidative para as fast glycolytic. Não existe isso, tá? As fibras FOG, elas são mais maleáveis, elas são mais plásticas fenotipicamente. E existem alguns estudos que até demonstram aí um certo grau de diferenciação entre esses dois tipos de fibra, né? Quase como se houvesse uma passagem de uma categoria para outra, mas nunca das fast glycolytic para slow oxidative, tá? Então, o que vai mais mudar é a densidade mitocondrial, principalmente nas slow oxidative e nas FOG, né, em resposta ao treino aeróbio, e a hipertrofia das fibras FOG e das AFG, no caso de treino de alta potência. Tem uma pergunta? Não, eu ia perguntar com relação a, enfim, as quantidades, né, de cada fibra em uma pessoa considerada, normal, sedentária, mas eu já encontrei no gráfico. Certo. Então, gente, existe modificação
de características das fibras musculares em resposta ao treino? Sim, existe. Mas muito da habilidade de atletas em diferentes provas é determinado geneticamente nessa questão da proporção de fibras musculares, né? Uma pessoa que tem uma maior proporção de fibras FG, por exemplo, ela tem uma tendência natural já, né, uma vantagem para provas de alta potência. Enquanto uma pessoa que tem geneticamente uma maior quantidade, uma maior proporção de fibras oxidativas, vai ter uma tendência maior de se desempenhar bem em provas de baixa intensidade e longa distância. Tá? E Professor, aí, Oi, desculpa, eu não levantei a imagina. mãozinha. Eu queria entender só se o aumento de número de mitocôndrias, concentração de mitocôndrias que ocorre com o treino, ele é estimulado pelo aumento de consumo de oxigênio também que leva a esse Sim, treino. sim. Em resposta, né, a, a demanda frequente, né, de ATP associada com exercícios aeróbios, você tem um estímulo para proliferação mitocondrial e você tem também um estímulo de capilarização. Então, associado a esse aumento da densidade mitocondrial em resposta ao treino aeróbio, você tem também uma proliferação mitocondrial nessa musculatura, de tal forma que o treino vai favorecer tanto o potencial oxidativo quanto a capacidade de entrega de oxigênio para essas fibras musculares mais aeróbias, tá? Tá bom, legal, obrigado. Nada. O Guilherme até fez um comentário que ele viu que o Usain Bolt corre rápido devido a essa alta porcentagem dessas fibras. Das fibras FG. Isso. Legal. Então, gente, para fechar esse assunto, eu vou fazer aqui uma pergunta, né? Vamos voltar ao exercício. Quem vocês acham que deve ter uma maior proporção de fibras do tipo FG e FOG? E principalmente FG, né? O guepardo ou o cão selvagem africano? Guepardo, O guepardo, né? Que é aquele animal aquele predador caracterizado por exercícios de alta potência e curta duração, né? Então, ele se vale principalmente de vias anaeróbias e apresenta na sua musculatura esquelética uma maior proporção de fibras glicolíticas. E o cão selvagem africano, quais serão as fibras mais comumente encontradas na musculatura desses animais? SO. SO e FJ, e FOG, né? SO porque precisa de uma alta capacidade aeróbia para sustentar a perseguição às presas por horas e horas em intensidades moderadas de exercício, né? Às vezes eles precisam dar um arranque, e até mostra o vídeo, né? O vídeo mostra que às vezes um indivíduo ou outro eles vão se revezando nesses arranques. Então ele vai precisar durante esses arranques de uma contribuição maior do tipo da fibra do tipo FOG, né? Então essas dois tipos de fibras são mais encontradas na musculatura do cão selvagem africano e no caso do guepardo principalmente as FG, certo? Tudo bem então, gente? Professor, uma dúvida. Diga. Como que a gente descobre a porcentagem desses 3 tipos de fibras nas pessoas? É com aquele exame do rato que você mostrou? Você precisa, no caso de pessoas, né? Você faz uma biópsia muscular e aí você faz uma lâmina e
trata esta lâmina para análises de imunohistoquímica, porque essas diferentes fibras musculares têm diferentes marcadores, e você consegue, então, identificar os diferentes tipos de fibra muscular a partir dessa análise microscópica. Tá, é bem mais complicado do que eu imaginei. Obrigado. Nada. Professor, Diga. essa proporção entre